E aí pessoal do YouTube, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. O meu nome é Igor. E o meu é Lícia. Nós estamos começando este novo projeto aqui no YouTube. Pedimos a você que deixe já aí o seu like apoiando esse nosso trabalho. Comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Vou estar deixando também as nossas redes sociais aí. Espero que vocês gostem e vamos pro vídeo. O vídeo de hoje é sobre o assassino dos mochileiros. Na década de 80, a Austrália era um ponto turístico muito procurado por esses viajantes, que com poucos recursos desejam ir atrás de novas aventuras. E é muito comum os mochileiros pegarem carona, justamente para reduzir os custos para chegarem nos seus pontos turísticos. Em uma dessas viagens, a jovem Joanne Walters, natural do país de Gales, e sua amiga Caroline Clark desapareceram em abril de 1992. Quando os pais da Joanne perceberam que a filha não estava dando mais notícias, não conseguiam contato com ela, eles viajaram até a Austrália e foram a vários programas de TV. Fizeram uma cobertura muito ampla, tentando localizar a Joanne. Onde estava sua filha Joanne? Porém, no dia 19 de setembro, cerca de 5 meses após o desaparecimento das jovens, 2 homens foram na floresta estadual de Benmaglu e encontraram os corpos das 2 jovens. Na verdade, elas não estavam enterradas, o corpo estava meio que escondido com alguns galhos, estava uma cova meio que improvisada. E após a investigação policial, constatou-se que aqueles 2 corpos eram sim das 2 jovens que estavam desaparecidas. O corpo de Joanne havia sido perfurado 14 vezes por uma faca e Caroline havia sido atingida no crânio 10 vezes por uma arma calibre .22, 10 vezes no crânio, o que dava assim a entender que realmente aquele assassino é muito brutal, porque provavelmente um único tiro já seria fatal, mas ela teve 10 tiros no crânio. No dia 5 de outubro de 1993, outros homens foram naquela mesma floresta estadual para buscar lenha. E neste momento eles encontraram novos ossos humanos e que aparentavam numa mesma semelhança das covas. Vocês lembram que eu falei que era improvisado? Então, estava de uma maneira bem improvisada também e eles acabaram se lembrando dos casos da Joanne e da sua amiga Caroline. As vítimas foram identificadas como James Harold Gibson e Deborah Phillips Everest, 2 amigos australianos vistos pela última vez em 30 de dezembro de 1989, quando saíram de Sydney com o intuito de pegar caronas até a região sul do país. Os corpos encontrados possuíam diversas perfurações realizadas por uma grande faca de caça. No dia 1º de novembro de 1993, quase um mês depois, mais de 300 policiais foram até aquela floresta vasculhar, procurar mais algumas informações e acabaram encontrando o corpo de uma moça chamada Simone, não sei como é que pronuncia, mas eu acho que é Schmidt, que estava naquela floresta e já havia sido desaparecida após uma viagem a Sydney, onde ela também tinha buscado caronas. A Simone, ela também possuía evidências de ter perfurações de uma enorme faca de caça. 3 dias depois da descoberta do corpo de Simone, foram encontradas mais 2 covas improvisadas, e nelas estavam os corpos de Anja Habshed e Gabor Nelgabner. Eu também não sei se é assim que se pronuncia, mas os 2 eram alemães, mochileiros também desaparecidos. A Anja, então, ela foi decapitada, mas o seu crânio não foi encontrado junto ao corpo, e o Gabor tinha 6 marcas de tiro calibre 22. E o mais curioso é que o Gabor também ele foi atingido 6 vezes na cabeça, assim como foi no primeiro caso, quando eles encontraram o corpo da Caroline. E em novas buscas ali para aquela floresta, foi encontrado um acampamento com cartuchos que aparentemente eram provenientes de um rifle Ruger 10/22. Exames posteriores constataram que aqueles cartuchos tinham toda a ligação com os homicídios dos mochileiros já praticados anteriormente. Acontece que não se podem fazer armas uma igual a outras. Cada uma tem algumas imperfeições microscópicas, que é como se fosse o DNA de cada arma. E um outro fato também é que esse assassino de mochileiros, eles sabiam que ele estava matando viajantes. E por serem viajantes, ele teria mais tempo de encobrir os seus rastros. A Austrália então ficou totalmente alarmada e via a solução daqueles casos como um dever da nação. Uma linha de telefone então ela foi criada para poder receber ligações de pessoas que tinham algumas dicas, algumas suspeitas de todo aquele caso que o país todo, como eu disse, estava envolvido. Até que a polícia começou a suspeitar de algo muito incomum. Diversas denúncias citavam a família Millet como sendo uma família formada por pessoas estranhas, fanáticas por armas e que praticavam caça na floresta e naquela região.
Em uma investigação minuciosa, a polícia havia concluído que o Ivan Milet, em 1971, havia sido processado por estupro por 2 mulheres em que ele havia dado carona. Apesar dele não ter sido condenado, chamou a atenção dos policiais. E aí eles começaram a ir a fundo e descobriram, gente, que nesses crimes que haviam ocorrido lá na Austrália, nessa floresta, em todos os dias, o Ivan Milet, ele estava de folga. Tem condições? Babado. Então, Ivan Milet havia se tornado o principal suspeito de todos aqueles assassinatos. Falando então um pouco do suspeito, ele nasceu 2 dias depois do Natal, em 1944, na cidade de Guildford, na Austrália. Ivan Robert Marko Milet era integrante de uma extensa família de imigrantes da Croácia. Pelo que nós encontramos em nossas pesquisas, o Ivan, aos 17 anos de idade, ele já colecionava alguns delitos mesmo em sua adolescência, como roubos e furtos de carros. Então, vocês se lembram daquele episódio que eu comentei, que o Ivan Milet tinha estuprado 2 mulheres em 1971? Então, essas mulheres deram um depoimento falando que ele tinha carro e nesse carro tinha cordas e uma faca. A polícia continuava investigando o Ivan quando de repente recebeu uma ligação lá da Inglaterra de um homem chamado Paul Onions, que soube dos acontecimentos através do noticiário internacional. Ele alegou que havia realizado uma viagem como mochileiro à Austrália em 1990. Gente, por isso que eu falo que é muito importante denunciar. O Paul, quando ele falou com a polícia, ele disse que esse cara com quem ele tinha pegado essa carona, ele se identificou como Bill, e enquanto eles estavam andando, estava tudo ok, mas de repente ele sacou uma arma e no carro tinha cordas, uma faca e também tinha fronha. Coincidência, talvez? Né? O Paul então saiu correndo do carro, começou a correr em zigue-zague para tentar desviar, de possíveis tiros, até que o Bill entrou em luta corporal com ele. Os dois, numa avenida muito movimentada, em uma estrada muito movimentada da Austrália, começaram a brigar, e até que o Paul conseguiu de uma forma escapar daquela luta, viu um carro, entrou naquele carro e falou: acelera, 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 este homem está armado, está querendo me matar, e conseguiu assim escapar. Graças a Deus tem muita gente boa e que realmente percebe as situações, e ajuda as pessoas. Eu fico imaginando essa mulher, um cara entra no seu carro, muito fecha a porta e fala: acelera, acelera, acelera. Dá medo, mas assim, graças a Deus, acho que Deus coloca as pessoas certas na hora certa. O Paul, então, foi até a Austrália, então, para ajudar na investigação, e quando mostraram para ele algumas fotos de suspeito, tinha lá o Ivan Milet, e ele reconheceu o Ivan como o tal Bill, com que ele tinha pegado a carona e tentou, matá-lo. E em 22 de maio de 1994, a polícia então invade a casa do Ivan Milet, e ele tá lá sentado no sofá, e eles acham em cima de uma mesa um cartão postal que estava escrito: ao querido Bill. Que coincidência novamente, não é mesmo? Né, gente? Além do cartão postal, foram encontrados também alguns componentes que ligavam aqueles componentes a um rifle Ruger, daquele mesmo modelo, encontrado como principais objetos suspeitos no assassinato dos mochileiros. Depois foram feitos alguns exames para poder comprovar e comparar se aqueles projetos, se aqueles acessórios eram compatíveis com os acessórios do crime, e foi constatado que aqueles objetos eram sim da mesma arma utilizada no crime. Graças a Deus, porque eu amo quando descobre. Eu tenho muita empatia quando não acha. Principalmente quando é exato, Tipo, é esse. Amo. Alguns dias depois foram encontrados câmeras, objetos pessoais, mochilas das vítimas, por meio de fotos que as famílias haviam, fornecidas aos policiais. Então foram encontrados nas proximidades da casa do Ivan Milet. E um dos objetos encontrados foi justamente uma câmera que uma das vítimas usava muito. Tem até uma foto com ela, vou ver se eu coloco a foto aqui na edição. E uma das curiosidades dessa câmera é que o seu número de série não era da Austrália, mas sim da Inglaterra, o que leva a uma suspeita ainda maior, porque uma câmera com a número de série da Inglaterra estava fazendo com ele na Austrália. Ivan Milet então foi preso, e em março de 1996 ocorreu seu julgamento, onde ele negou todos os crimes e ainda disse que tinha alguém tentando incriminá-los. Mais tarde, em julho de 1996, ele então foi condenado à prisão perpétua e ainda teve 6 anos acrescidos devido ao ataque a Paul Onions.
A verdade é que o número de vítimas de Ivan Milet pode ter sido muito maior, dado o grande número de mochileiros desaparecidos na Austrália no final da década de 80 e início da década de 90. Não se sabe ao certo quantas pessoas, de fato, o Ivan Milet matou. E no final do ano passado, dia 27 de outubro de 2019, o Ivan Milet faleceu vítima de um cancro no esôfago e no estômago, aos seus 74 anos. Gente, uma super curiosidade que eu fiquei assim boba, que não tem condições, é que o sobrinho do Ivan, o Matthew Milet, ele chegou a assassinar um amigo de infância chamado David, e aí ele foi condenado, né, parece que a cerca de 43 anos de prisão, só que ele deu uma declaração que assim, não tem lógica, mas o Igor vai falar pra gente, preste atenção. Olha então o que o Matthew Milet disse. Ele disse assim: você me conhece, você conhece a minha família, você conhece o meu sobrenome, eu faço o que a minha família faz. Gente, tem condições uma declaração dessa? Ah não, é de desanimar, mas enfim. Bom, gente, então esse foi o caso de hoje, espero que vocês tenham gostado. E esse caso, inclusive, realizou até mesmo inspirações para filmes. O grande produtor da saga Wolf Creek, Gwen McLean, algo assim, eu não sei como é que pronuncia, ele diz que utilizou de inspirações o que o Ivan Milet fez por não conseguir imaginar algo tão aterrorizante quanto as suas ações. Muito tenso esse negócio, né, gente? Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado, assim como a gente ama casos assim, e a gente vai postar mais conteúdos, espero que vocês gostem. Comentem aqui se vocês tiverem alguma sugestão que vai ajudar a gente demais, ou aqui nos comentários, ou nas nossas redes sociais. Vai ser um prazer responder a todo mundo. Dá like! Um abraço! Tchau, tchau!